Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco. Estou aqui ao lado dos meus amigos Daniel Saragiotto, Olá, pessoal. Marcos Camanaroba. Pessoal, olá. Quem estiver assistindo, veja nosso trio Blue, trio sensacional, lindo. Vamos para mais um episódio, não? Exatamente. Para onde nós vamos hoje, Marcos? Ah, não. Você quer que eu fale? Por favor. Fala aí, Que lugar Marcos. espetacular. Cara, esse lugar tem bebida, tem carnaval. Só falo de festa, né? Só falo de lugar, tem praia, lugar sensacional. Tem umas ladeiras boas, mas não é Salvador, não. É outro lugar também sensacional de carnaval. Onde é que é? Recife. Muito Ei, bom. rapaz. Nós vamos encontrar um grande amigo que é o Dr. Rafael Caires. Rafael é um oncologista clínico pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, FMUSP, e atua na Rede D'Or lá em Recife. Além de ser um grande amigo nosso, companheiro de residência. Rafa, seja bem-vindo ao Pratica Onco, amigo. Obrigado por estar conosco hoje. E eu já faço a pergunta, né? Já curte muito frevo, não? Já conta pra nós aí. Ser de Recife e não gostar de carnaval, né? Eu acho que não nasceu aqui. Então, Sabia, queria né? mais aí o convite de vocês estar entre amigos, né? É uma honra poder participar e parabenizo demais a iniciativa. E conto também espero vocês aqui em Recife para a gente se encontrar e brincar um carnaval junto. Nós vamos fazer, faz parte do projeto, Rafa, a gente fazer um Pratica Onco itinerante. O Recife vai estar no nossa, Será uma nossos honra planos. No recebê-los carnaval, aqui. numa Pois é. festa junina, a gente vai. Fácil. Fazer no dia do galo da madrugada. A gente Ei. começa às 4 da manhã. Vai ser bom demais. Ô, Rafa, então hoje você vai trazer um casinho aqui pra gente de hepatocarcinoma, essa doença absolutamente desafiadora. Agressiva. E, Rafa, você consegue então partilhar um caso da sua prática, amigo? Então, gente, vamos lá. Hoje eu vou trazer um caso para vocês que acompanham comigo no consultório. É um homem de 59 anos. Ele é diabético, hipertenso e dislipidêmico, mas bem controlado. E não fazia um acompanhamento regular do ponto de vista de cuidado da saúde. Ele foi para o cardiologista e no exame de rotina que o cardiologista solicitou, foi evidenciada uma massa hepática volumosa, o que o motivou a internar e prosseguir a investigação. Conversando com ele depois, ele relatava um histórico de ter um consumo de bebida diário em torno de mais ou menos, ele fala, né, com palavras dele, 3 a 5 latões de cerveja por dia. Então, ele tem tanto essa síndrome metabólica, né, de hipertensão, diabetes, dislipidemia, como também o consumo de álcool prévio. Não tinha esse acompanhamento regular, e aí, na internação hospitalar, a gente evoluiu com os exames de diagnóstico, ele fez uma ressonância magnética, né, do abdômen, e aí a ressonância, de fato, evidenciou essa massa com os critérios de washout, que, né, enfim, bem sugestiva de um tumor primário do fígado, de um hepatocarcinoma, além já de sinais de hepatopatia crônica. Além dessa massa maior, que media mais ou menos em torno de uns 12 centímetros, ele tinha uma outra lesão secundária de mais ou menos uns 5 centímetros e vários outros nódulos difusos no fígado, menores, né, terminavam não preenchendo totalmente critério para um LIRAD 5, por serem nódulos menores, mas bem sugestivos. E aí ficou como uma doença hepática multifocal, de alto volume. Tinha os linfonodos também, inicialmente suspeitos. E aí, como ele tinha uma lesão LIRAD 5 e um fígado cirrótico, já fechava critério para um hepatocarcinoma. A hepatologia, que estava acompanhando ele com a gente, terminou optando por não prosseguir com a biópsia nesse momento, porque já tinha um diagnóstico, né? Ele não expressava uma alfa-fetoproteína tão alta, era uma alfa-fetoproteína alta, mas não era estourada demais, mas tinha, de fato, essas alterações de imagem bem sugestivas. E aí, na discussão, como ele tinha uma doença volumosa, multifocal, inicialmente não candidata a um tratamento curativo radical, a gente discutiu as possibilidades de tratamento sistêmico de primeira linha para ele, né? Ele, na análise clínica dos exames laboratoriais, ele era um Child-Pugh, ele não tinha nenhum sinal de hipertensão portal, não tinha varizes de esôfago, ALB1. E aí, dentre as opções de tratamento, a gente optou por fazer o tratamento baseado no estudo do Himalaia, com tremelimumab, durvalumab, e ele iniciou o tratamento com imunoterapia combinada, né? Fez o protocolo padrão, um ciclo de tremer com durva, seguido com durvalumab de manutenção.
E aí, como ele tinha essas lesões, 2 lesões maiores, ao longo do tratamento, a gente optou por associar a terapia local com o TACE. Ele fez uma hemembolização transarterial desses nódulos, 2 nódulos maiores, com uma excelente resposta. E aí ele segue hoje com durvalumab de manutenção, com doença controlada, mantendo um bom status performance e uma função hepática preservada ao longo do tempo. Então, acho que é um caso interessante para discutir. Eu terminei conversando com o Daniel e optei por trazer esse caso, porque é um caso bem de vida real mesmo, né? Hoje em dia, essa estratégia da gente associar tratamentos e combinar para tentar melhorar a sobrevida e a oportunidade de ver um paciente de um tumor grave com essa sobrevida aí mais longa, com a doença controlada, mostrando que a evolução dos tratamentos vem de fato melhorando o prognóstico desses pacientes. Excelente, Rafa. Então, Marcos, Daniel, a gente está diante de um paciente com hepatocarcinoma. Quem de nós não teve um paciente desse que a gente fica lá doente? Eu acho que é o doente mais instável, acho que dentro do critério de oncologia. Muita complicação clínica, né? São pacientes muito doentes mesmo, né? Às vezes na apresentação inicial, né? Uhum, então, você usou então os dados do Himalaia, certo, Rafa? Você consegue certo. destrinchar um pouquinho para a gente como é que foi o estudo, os resultados, de forma bem sucinta? Então, o Himalaia é um estudo fase 3, né, que incluiu pacientes portadores de hepatocarcinoma. Os pacientes tinham que ter critério Barcelona B ou C e serem inelegíveis para terapias locais. Tinham que ter uma boa função hepática, né, então só incluiu o paciente Child-Pugh A. E esse estudo ele excluía os pacientes que tinham a invasão portal com trombose de veia porta VP4, né, que esses pacientes têm um prognóstico pior, não necessariamente é por uma contraindicação à medicação em si, mas provavelmente para excluir os pacientes que teriam uma perspectiva de sobrevida mais reduzida, né? O estudo ele randomizou os pacientes para receberem o protocolo STRIDE, que é o protocolo da dupla imunoterapia, que consiste em um ciclo único de tremelimumab na dose de 300 mg IV, combinado com durvalumab na dose de 1.500 mg IV a cada 4 semanas. Então, o paciente faz uma dose única de tremelimumab e segue com monoterapia de durvalumab. O braço controle recebeu o tratamento considerado padrão até a época, que era o sorafenib, né, um tirosina quinase. E quando você compara os 2 braços, você consegue ver um benefício significativo em relação à sobrevida global mediana, né? A mediana vai aí de 16,4 meses para quem recebeu a terapia com dupla imuno versus 13,8 meses para quem recebeu o tratamento com sorafenib, né? O que chama muita atenção nesse estudo é o benefício a longo prazo dos pacientes. Então, a sobrevida, né, a cauda da curva, ela se mantém afastada ao longo do tempo e a gente tem aí uma taxa de sobrevida de 25% para os pacientes que receberam a dupla imunoterapia em 4 anos e 20% em 5 anos. Então, em 5 anos de segmento, a gente tem 20% de pacientes que receberam a dupla imunoterapia vivos, comparado com mais ou menos 9,5% dos pacientes que receberam o sorafenib, né? Então, mostrando que, apesar da sobrevida livre de progressão não ser tão diferente, né, não ter uma significância, a gente vê que nesses estudos de imunoterapia isso pode acontecer, mas os pacientes que respondem terminam segurando a resposta, né, com duração e, de fato, isso impactando positivamente na sobrevida global desses pacientes. Como é um tratamento baseado em imunoterapia, os eventos adversos do braço experimental do estudo, que era da dupla imuno, de fato teve mais eventos imunomediados, que era de se esperar, mas eventos bem manejáveis, né? Não teve nenhum evento que não fosse condizente com o que já se sabia dessas drogas previamente. Um ponto que é importante, que eu não comentei no começo, mas que esse estudo ele exigia biópsia, né? Então, os pacientes tinham que ter a biópsia e confirmação histopatológica do carcinoma hepatocelular. Eu Excelente, acho que Rafa. do estudo aí, a gente depois pode discutir aí as comparações Maravilha. indiretas dos estudos de fase 3 nessa população. Excelente, amigo.
Bom, vamos começar? Cada um de nós tem uma pergunta aqui, Rafa, a gente quer aproveitar a sua expertise. Aí, Marcos, vamos lá. Começa com as perguntas aí dessa vez. Excelente caso, Rafa. Em relação ao perfil de paciente cirrótico, né, temos inúmeras causas. É tão difícil a gente conseguir, muitas vezes, até dar o diagnóstico da causa da cirrose. Em relação a esse tratamento de Himalaia, tem algum subgrupo que tem melhor benefício, pior benefício? A gente pode oferecer para todo mundo? Como é que é isso na prática clínica? Então, nosso grande desafio hoje é tentar encontrar um biomarcador que possa predizer qual seria o melhor subgrupo de pacientes que se beneficiariam dos tratamentos que a gente tem disponíveis para hepatocarcinoma em primeira linha. Infelizmente, a gente não tem nenhum biomarcador que possa, até o momento, guiar a nossa conduta e selecionar melhor o paciente. Né? Aquela seleção daquele paciente da cauda da curva, infelizmente, a gente ainda não consegue saber, antes de iniciar o tratamento, quem de fato vai se beneficiar claramente. Se pensava talvez que a etiologia viral pudesse ter um benefício melhor em relação à imunoterapia, mas não tem nenhum dado assim que seja de fato concreto em relação a isso. Parece que os subtipos relacionados à síndrome metabólica têm uma biologia de doença com evolução um pouquinho mais desfavorável, mas a gente também não tem como usar esse biomarcador como um critério de seleção. Expressão de PDL1, perfil de carga tumoral mutacional, né, ainda não conseguem ser um preditor não de resposta à imunoterapia. Então, assim, o que a gente tem hoje de biomarcador são os biomarcadores clínicos, né? Então, se você tiver um paciente que tem um risco alto de sangramento, tem uma hipertensão descontrolada, né, já tem algum grau de proteinúria, a gente vai desconsiderar esse paciente para terapia antiangiogênica, por exemplo, com atezolizumab e bevacizumab, porque esse perfil tem um risco maior de sangramento, e aí, obviamente, na prática, a gente tenta considerar a dupla imunoterapia. Se ele tiver doença autoimune, tiver alguma contraindicação a algum evento imunomediado, a gente desfavorece a combinação de imunoterapia e provavelmente esse paciente iria para um TKI monodroga por contraindicação aos inibidores de checkpoint imunológico. Um dado que é interessante e importante reforçar é que, por exemplo, se esse paciente evoluir para uma doença, um hepatocarcinoma já metastático, após um transplante, ele é contraindicado para receber imunoterapia por causa da terapia imunossupressora que ele precisa fazer para o transplante. Então, hoje em dia, o que a gente tem para guiar o nosso tratamento são os dados clínicos, mas nenhum biomarcador, até o presente momento, está validado para mudar a conduta em relação ao tratamento do hepatocarcinoma. Tem muito estudo tentando avaliar se o tumor expressa um VEGF-R alto, talvez ele responda melhor à terapia antiangiogênica, enquanto se esse tumor tiver uma população de linfócitos T mais exuberante, talvez ele possa responder melhor à terapia com alvo imune. Mas a gente não tem esse dado ainda para mudar a conduta ou estratégia, esses são dados futuros. Eu acho que o que é importante aqui em relação ao biomarcador é que a gente precisa biopsiar esses pacientes. Era uma prática que a gente não tinha muito no passado, mas hoje em dia, com essas terapias-alvo, né, com o avanço das terapias mais específicas, a gente ter marcadores moleculares para guiar o nosso tratamento, talvez no futuro a gente possa selecionar melhor cada perfil de paciente. Maravilha. Rafa, eu tenho uma pergunta para você, mas do ponto de vista prático. Então, você disse para a gente que seleciona a sua primeira linha de tratamento baseado aí nos marcadores clínicos, né? Então, como que você desenha a sua primeira linha. Mas depois que você faz o tratamento, Rafa, você até mostrou no seu caso, você considera alguma estratégia, por exemplo? Então, primeiro eu queria saber como que você faz as avaliações de imagens, qual é a sua rotina. E você disse que no seu caso, por exemplo, você usou uma quimioembolização, né? Então, com que frequência você discute com o seu time aí multidisciplinar essas estratégias locais? E como que você avalia a resposta nesses tratamentos, por exemplo, como é o caso do Himalaia? Como é que você vê? Qual a imagem que você usa? Quais são os seus critérios aí? Sempre que tiver acesso, eu uso a ressonância magnética para avaliar o fígado. Tento fazer a cada 2, 3 meses, numa primeira avaliação. Se ele tiver marcador
expressasse marcador alto previamente, dá para usar como um dado indireto, até para você, em algum momento, espaçar um pouco os exames de imagem, né? Tomografia de tórax. Já fiz PET para alguns pacientes, mas não é a rotina, né? Às vezes você quiser ver uma doença extrahepática para avaliar aí se o paciente é candidato a uma terapia mais radical do fígado, ou até encaminhar para um transplante, a gente já teve alguns casos que pediu. Todos os casos da gente na prática hoje a gente discute em time multidisciplinar. Eu acho, como a gente comentou aqui no começo da nossa discussão, eu acho que o hepatocarcinoma é um dos tumores mais que exemplificam melhor a importância da multidisciplinaridade, né? Então, esse paciente precisa ser conduzido pelo hepatologista, pelo oncologista clínico, muitas vezes pelo endócrino, pelo cardiologista para compensar a parte metabólica dele. Precisa também da radiologia intervencionista, então, né, nesse caso meu mesmo, por exemplo, foi na reunião, a gente mostrando as imagens, e o radiologista disse, eu acho que vale a pena embolizar aqui essa lesão, é muito grande, a gente pode não ter o controle só com tratamento sistêmico para ela, e de fato ele se beneficiou, né? Hoje em dia já tem radioembolização, outras estratégias mais avançadas, e o que eu acho interessante é que a gente está entrando numa era onde a gente está discutindo os pacientes que fazem downstage, com tratamento sistêmico, combinado com terapias locais, e você pode até converter esse paciente, às vezes, para até um transplante depois. Então, a gente está vivendo uma era diferente no tratamento hepatocarcinoma, sabe? Muito legal. Daniel, você tem uma pergunta? Essa pergunta aí é... Rapaz, quando a gente pratica onco, os pacientes que às vezes a gente recebe na prática e a gente não sabe o que fazer. Eu não sei se tem uma resposta, acho que a gente não tem uma resposta certa na literatura, por isso que eu gosto de ouvir a opinião de várias pessoas. Então, Rafael, quando a gente tem aquele paciente cheio de B, né? É o grande pepino, desde do trabalho do sorafenib, a gente tem essa dúvida. Paciente cheio de B, aquele B7 que está bem, a gente sabe, obviamente, for um paciente mais avançado do Child, não, e ele é um fator prognóstico, mas o B7 ali, com o paciente bem clinicamente, como que você maneja esse paciente na doença avançada ou metastática ali? Eita, a resposta é difícil, né? Eu acho que o Child B é importante, como o Daniel comentou, a gente entender que ele tem o B7, é diferente do B8, né, do B9, então eu acho que a gente precisa estar junto com o hepatologista, tentar manter esse paciente bem compensado, né? Tipo, então, tratar clinicamente para a gente tentar, às vezes, recompensar o paciente, trazer ele para um B7 para a gente poder começar um tratamento sistêmico para ele. Eu tendo a fazer isso. Hoje, uma estratégia que eu acho que ajuda muito a gente a refinar melhor a seleção de paciente é o ALB, que é um critério que você usa a bilirrubina e a albumina para quantificar a função hepática desse paciente, a reserva hepática dele. Então, é um método mais simples, porque tira a subjetividade do child, né? Não avalia ascite, encefalopatia, e consegue você refinar um pouco melhor aquele paciente que vai ter uma reserva hepática melhor. Então, os estudos clínicos que testaram as drogas novas para hepatocarcinoma avançado hoje tendem a usar o ALB, então acho que é uma estratégia mais fácil e mais objetiva para a gente selecionar esse paciente, estar junto com o hepatologista para entender que você pode ter os mecanismos de recompensação da função hepática, então tratar a hipertensão porta, tentar controlar a CIT, e aí você às vezes pode trazer esse paciente para uma função hepática um pouco melhor. Tem um estudo que foi apresentado na ESMO GI esse ano, que é o Sierra, que incluiu esses pacientes de vida real para o tratamento com o Himalaia. Então, incluiu pacientes com Child B, ele incluiu pacientes com performance status 2 e incluiu pacientes com VP4, né, com trombose crônica da via porta, que são os pacientes que estão no nosso dia a dia. E, aparentemente, o tratamento não mostrou um ganho de toxicidade comparado com o que a gente já esperava de ver no estudo pivotal. Então, eu acho que a gente compensar esse paciente, trazer ele para um B7, tentar uma estratégia de tratamento, eu acho que é adequada, né? A gente sabe que a gente não tem muita outra opção, às vezes, para oferecer para o paciente. Se ele tiver uma performance muito ruim, uma consideração, apesar de não estar em bula no Brasil, era fazer imunoterapia, monodroga, por exemplo, só do Valumab monoterapia, mas às vezes tem a questão de acesso para isso, né?
E eu acho que é importante a avaliação multidisciplinar contínua desse paciente, porque às vezes ele vai morrer da doença hepática crônica e não necessariamente do câncer, né? Então, às vezes o câncer não é o maior problema desse paciente e o que vai levar ele, né, vai definir a sua sobrevida, o seu prognóstico reservado é de fato a disfunção hepática. Lembrar que a gente está diante de um paciente com doença avançada, onde a gente também não vai querer impactar negativamente na sua qualidade de vida, né? A gente quer prolongar a vida com qualidade, então, a gente entender que esse tratamento pode estar prejudicando o paciente de alguma forma, a gente vai ter que limitar as estratégias e seguir com um tratamento clínico mais adequado, né? E o melhor tratamento clínico para esse paciente. Excelente. Bom, eu estou muito satisfeito, Daniel. Marcos, caso muito bom, hein? Muito bom o caso, discussão excelente, alto nível. E, Rafa, agora para a gente manter a tradição, a gente queria muito que você desse aí os seus, a gente brinca aqui, os créditos, né? Que é onde que o pessoal consegue te encontrar para escutar a sua opinião em Recife. Então, eu trabalho em Recife, na Rede DOR, né? No Hospital Esperança Recife, Hospital Memorial São José e o Hospital Memorial Star. Então, se quiser me encontrar por aqui, ou então seguir no Instagram, Dr. Rafael Caires. Maravilha. O homem trabalha muito, hein? Trabalha Dele, muito, né? Caramba. É rico. Muito bom. Bom, Rafa, queria muito agradecer por você ter reservado esse tempo aí. A gente sabe que é na correria do dia a dia, mas é muito, muito bom a gente ter expertise de várias pessoas, é esse projeto que a gente quer, né? E várias pessoas pelo Brasil. Eu queria agradecer, Marcos. Obrigado mais uma vez, Daniel. Obrigado. Mais uma vez. E agradecer a todos vocês por estarem nos acompanhando aí e convidar para os próximos episódios. Até o próximo, pessoal. Um abraço. Pratica um.